Bom dia, eu sou Bruno Macedo e vou apresentar um trabalho de biologia do Centro Educacional Barroso Leite sobre a doença Tay-Sachs. Bom, trata-se de uma doença oriunda de uma herança autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo só desenvolve a doença quando herdar os genes defeituosos tanto do pai quanto da mãe. Aqueles que recebem os genes recessivos de apenas um dos genitores não desenvolvem a doença, porém são portadores de genes mutados e caso tenha filhos com outro portador, os filhos terão a doença Tay-Sachs. Os sintomas da doença começam a se manifestar ainda no primeiro ano de vida do indivíduo. Por ser uma doença neurodegenerativa, a criança tem seu sistema nervoso bastante comprometido, principalmente no que se refere à capacidade psicomotora. Um dos sinais mais característicos da doença do Tay-Sachs é o aparecimento de uma mancha vermelha no olho, seguido de cegueira, surdez, incapacidade de engolir, atrofia dos músculos e paralisia. Em alguns casos, essa mancha pode não aparecer no início do quadro, o que não descarta o diagnóstico da doença, visto que ela pode surgir posteriormente. Dos 2 anos de idade, a criança já apresenta sinais de demência, que consiste numa perda das capacidades cognitivas, tais como percepção, atenção, linguagem, memória, raciocínio, pensamentos e imaginação. As células nervosas dos portadores da doença incham devido ao acúmulo de gangliosídeos não digeridos, provocando um aumento expressivo do crânio. A doença evolui irreversivelmente ao óbito do indivíduo, que se dá geralmente até os 5 anos de vida. O diagnóstico da doença de Tay-Sachs é dado por meio de um teste laboratorial em que são determinados os níveis de exossaminidase. A doença também pode ser detectada durante a gestação, quando há certeza de que os pais são portadores. Para isso, é feita a biópsia das vilosidades coriônicas, estruturas presentes na placenta, exame que possibilita a identificação de genes mutantes do feto. Muitos casais, ao descobrirem que o feto é portador da doença, optam por interromper a gestação. Não existe cura para a doença de Tay-Sachs, e sim tratamentos e medidas paliativas para os sintomas. Os portadores da doença em geral fazem uso de medicamentos anticonvulsionantes, que diminuem as crises de convulsões. O transplante de medula óssea pode ser indicado, pois a introdução de células sadias no organismo acarretará na produção de enzimas totalmente ativas. É possível também que o indivíduo passe por uma terapia gênica ou geneterapia, em que novos genes serão inseridos nas células somáticas que passarão a produzir a enzima em quantidades suficientes. Embora promissora, a geneterapia ainda não é um tratamento em pesquisa. Olá, eu voltei para lhe informar de que também existe a forma juvenil da doença, que é caracterizada por falta de coordenação motora a partir dos 2 a 10 anos de idade. Assim como na forma infantil, ocorre uma regressão do desenvolvimento de atividades vitais da criança. O aparecimento de convulsões é comum e o estado vegetativo inicia-se a partir dos 10 anos de idade. A partir daí, apenas poucos anos para a criança falecer. A forma adulta é caracterizada por uma neurodegeneração lenta associada a uma atividade baixa da enzima exossaminidase A. Os sintomas podem surgir até o final da primeira década de vida e são variados e muito lentos quando comparados com as outras formas da doença. Isso se deve ao fato de que ocorre ainda uma pequena atividade enzimática. São comuns nessa forma alguns distúrbios psiquiátricos como a depressão. O diagnóstico é feito em um laboratório através da análise da quantidade de enzima da exossaminidase A. Essa doença não tem cura e seu tratamento não é eficaz, sendo realizado para melhorar a qualidade de vida do portador, amenizando, por exemplo, as convulsões e outros sintomas. É importante que testes genéticos sejam realizados para a detecção da mutação, principalmente em grupos de maior incidência, como judeus. Em caso comprovado da mutação, faz-se necessário um acompanhamento genético. Pois é, galerinha, é isso aí. Aproveitei muito o momento que passei com vocês, mas temo que agora seja a hora de ir embora. Obrigado pela compreensão, obrigado pela atenção e tchau.